privilégio, grande honra para a nossa família estar com os senhores aqui nesta noite. Pregar a palavra de Deus para uma igreja tão amável, tão querida, tão dedicada, na cidade de Farroupilha. Como o reverendo Geraldo já anunciou, estivemos na parte da manhã em Bento, conhecendo os queridos irmãos de Bento, e estamos muito felizes, sabedores que não cabe ao homem determinar o seu caminho, mas isso vem do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor em todo o tempo. Eu quero pregar a palavra do Senhor, pregarei a palavra do Senhor nesta noite, no Salmo de número 24. Eu convido os irmãos a abrir a Escritura no Salmo 24. Em algumas Bíblias, o título está A Vinda do Rei da Glória. Assim diz a santíssima e inerrante palavra do Senhor. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, em cuja presença nos encontramos, a tua maravilhosa palavra foi lida diante de nós nesta hora. Nós sabemos que ela é perfeita, que ela é pura e ela não pode falhar. Ela é verdade. Clamamos a ti nesta hora que o Senhor ilumine-nos para que a compreendamos. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ano de 2022. Mais um ano que chega para nós. Nós sabemos que os últimos tempos, segundo as Escrituras, e a Escritura não pode falhar, os últimos tempos começam com a vinda de Cristo. E o apóstolo Pedro fala sobre isso em Atos dos Apóstolos, porque ele evoca a profecia do profeta Joel, dizendo que nos últimos dias acontecerá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos profetizarão e os irmãos conhecem a profecia. Então, os últimos tempos iniciam-se com a vinda de Cristo e o derramamento do Espírito Santo. Os últimos dias. Já estamos nos últimos dias. O que isso significa na prática? Que cada dia que passa, que cada ano que avança, embora um dia para o Senhor seja como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, todavia, para nós que estamos dentro do tempo, cada dia que passa, nós nos aproximamos mais do encontro com o nosso Senhor Jesus nos ares, o Rei da Glória. Ele prometeu voltar, ele disse que viria. Tendo dito todas essas coisas, este salmo é um salmo real, é um salmo da realeza, é um salmo que trata da chegada do Rei. É um salmo que mostra um longo caminho percorrido por Yahvé, pelo Deus Pai Todo-Poderoso. E entra agora na cidade de Jerusalém e é entronizado e é recebido com alegria e satisfação. Rapidamente,
o livro dos Salmos, provavelmente ele foi ajeitado da forma como nós a encontramos na Bíblia hoje por Esdras, após o cativeiro babilônico. O que ele fez? Ele reúne todas as poesias do povo de Deus em um único livro, e a divisão do livro é em 5 partes. Há salmos de Davi, há salmos de Asaf, como foi lido aqui na nossa liturgia, há salmos dos filhos de Corá, há um salmo de Moisés, há vários autores, há salmos que não têm autoria determinada. Então é uma composição, mais de 1000 anos o povo de Deus tem cantado ao Senhor. Isso tudo foi reunido em um livro agora, o Saltério. Sempre que vamos ler uma obra, sempre que você vai estudar um livro, se você quiser conhecer o assunto deste livro, o que este livro vai tratar, qual o local que você vai? Na introdução. Porque é na introdução de cada obra que o autor, ou seja, o editor final, ele acena para todos os assuntos que ele vai tratar no livro. E com o Saltério, não é diferente. Vamos rapidamente aos 2 primeiros salmos que abrem, o Salmo 1 e o 2. Deem uma olhada, abra a escritura, volte um pouquinho. O primeiro salmo, ele trata sobre a beleza da lei de Deus. Ele vai dizer bem-aventurado, ele diz bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele é reconhecidamente pelos estudiosos da palavra de Deus como um salmo de Torá, um salmo da lei. E quando tratamos de lei, não podemos pensar somente nos 10 mandamentos. Quando a Bíblia fala da lei de Deus, ela está falando de todos os escritos do Senhor. Do Pentateuco, os primeiros 5 livros compostos por Moisés, escritos por Moisés, dos profetas menores, dos profetas maiores, de todos os autores. Então é bem-aventurado o homem que ama a lei do Senhor. O Salmo 1, grave isso. Sempre que você for estudar o Saltério, saiba que um dos assuntos do Salmo é a lei de Deus. Na sequência, na introdução ainda, nós temos o Salmo 2. E o Salmo 2, o tema dele é o rei davídico, é o rei ungido, é aquele que é escolhido pelo Senhor para reinar. Ele trata sobre isso como assunto principal neste salmo. Ele vai dizer o seguinte, versículo 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse é o tema principal do Salmo 2. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a introdução de todo o saltério. A lei de Deus e o rei ungido. Aquele que vai reinar e que vai governar sobre o povo de Deus. Então, isso é uma tônica. Em todo o Salmo nós vamos encontrar esse tema sendo tratado pelo Senhor. É interessante que os 2 primeiros salmos, então, que compõem a introdução, eles não têm autoria. Nós não sabemos os seus autores. Mas eles estão ali para nos indicar isso. É como se fosse um portal pelo qual a igreja passa para conhecer o cântico do povo de Deus, a poesia do povo de Deus. Preste atenção. Após a introdução, após o Salmo 2, 1 e 2, do Salmo 3 ao Salmo 17, esses temas somem. Eles não aparecem. O que nós encontramos, então, do Salmo 3 ao 17? Salmos de lamento. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? O salmista está clamando. São salmos todos de Davi, do 3 ao 17, praticamente. Ele está clamando, ele está pedindo misericórdia. Por quê? Porque esta primeira parte do saltério registra a fuga de Davi, quando ele estava sofrendo as perseguições. Então ele compõe, diz, Senhor, até quando eu serei perseguido? Até quando eu não serei ouvido? Mas, a partir do verso 50, do Salmo 18, surge novamente a temática que acabamos de expor para os irmãos. No verso 50, ele vai falar sobre o rei. Olhe rapidamente, 18:50. Ele diz o seguinte, é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei. É aqui que retoma a ideia da temática do Salmo. Então, nós temos o rei novamente. E agora, no Salmo 19, nós temos mais uma vez um Salmo de Torá.
Ele diz a partir do verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A partir disso, nós temos 5 salmos, que finaliza com o que acabamos de ler, que são salmos reais. O primeiro salmo é uma oração, o primeiro salmo dessa sequência é o 20, então é uma oração a favor do rei. O salmo 21 é ações de graças pela vitória do rei. O 22 é um salmo que trata sobre os sofrimentos do rei Messias, do Senhor Jesus. É um salmo, inclusive, que é dito por Cristo na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele está apontando para o rei Messias, para Jesus Cristo. Então nós temos o salmo mais conhecido de todos, o 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Existem 2 figuras principais desse salmo. A primeira é do rei pastor, mas a segunda parte trata sobre o anfitrião. Aquele que faz o quê? Versículo 5 do 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A figura aqui é o rei Yahvé trazendo o seu ungido, dando-lhe a vitória. Então agora nós chegamos no nosso salmo. E o que ele retrata? Ele retrata Yahvé voltando vitorioso de uma batalha. Esta é a figura que Davi utiliza para descrever esse salmo. Ele utiliza esta figura. Yahvé vence todos os seus inimigos. Quem são eles? Os falsos deuses da antiguidade. Existe uma batalha cósmica sendo travada aqui e nós vamos nos aprofundar dela. Então Davi descreve a majestade do Rei Eterno de Yahvé. Fala sobre quem pode habitar com ele e o que a igreja deve fazer com esta chegada do Rei. Sendo assim, recebam a palavra do Senhor nessa noite com o seguinte tema. Nosso Rei está chegando. Nosso Rei está chegando. Primeira coisa que devemos fazer, então, está nos 2 primeiros versos do Salmo 24. Reconheçamos o seu domínio. Diz assim a palavra do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Esta parte do Salmo é um convite a louvar ao Senhor. E ele declara que do Senhor é a terra. Do Senhor é a terra. O mundo e todos aqueles que habitam neste mundo. E por que isto? Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. É interessante notar e devemos considerar o mundo antigo aqui para que compreendamos a palavra de Deus. Faz muito tempo que essa palavra foi escrita e ela sempre foi escrita em determinado contexto histórico. Os reis da antiguidade, eles levantavam-se em seus tronos e eles tinham os seus domínios. Todavia, eles tinham limites em seus domínios. Os grandes faraós, os mais poderosos faraós tinham limites em seus domínios. O rei da Babilônia tinha limite em seu domínio. Os reis persas tinham limites em seus domínios. Eles não eram dono de toda a terra. Mas a palavra do Salmo diz que do Senhor, ao Senhor, pertence a terra. E tudo o que nela se contém. Certamente você já ouviu falar nos nossos dias. Já é considerado um período pós-modernidade, já passou disso, e as pessoas normalmente dizem assim, meu mundo, minhas regras, né? Minha vida, minhas regras. As pessoas dizem lá fora, meu corpo, minhas regras, não é assim? Então o Senhor pode dizer isto, meu mundo, minhas regras, porque o mundo é dele. Ele criou. A ideia central é que para Yahvé, para o nosso Deus, não há limites, não há fronteiras. Não existe um pedaço de terra que seja de Deus, do Senhor, e depois não é. Tudo é dele. E nós, agora, olhando para toda a revelação da palavra de Deus, a Bíblia, o cânon fechado, nós sabemos que o Senhor criou, está em Gênesis. Está escrito, ele criou todas as coisas. Por isso, a terra é dele. Mas o salmista está utilizando uma linguagem muito importante aqui. Esta linguagem que ele está utilizando é para comunicar aos povos, os povos que estavam em sua volta, os cananeus, por exemplo. Porque o Senhor Deus deu a terra de Canaã para o seu povo. E eles teriam que sair do Egito, avançar pelo deserto e chegar na terra. E esses povos, eles só conheciam uma linguagem. A linguagem chamada domínio. O rei, ele é dono,
porque ele venceu, porque agora ele conquista. Então nós temos isso no verso 2. Olhem comigo aqui, reparem. Fundou a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. O que o salmista está fazendo aqui? Ele está justificando o motivo pelo qual a terra é do Senhor, falando em uma linguagem que todos conheciam. Fundou a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Mas, vejamos aqui. Se a gente for construir qualquer coisa, a primeira opção é escolher um terreno firme, não é mesmo? Escolher uma rocha. Mas o salmista está dizendo que o Senhor fundou a terra sobre os mares. E nós conhecemos os mares, eles são um tanto quanto instáveis, não é mesmo? Mas o salmista escolhe isso. E por que ele está dizendo isso? Talvez seria muito bonito se disséssemos assim: olha, porque nós homens edificamos quando achamos algo sólido, mas para o Senhor não precisa, porque Ele é Deus, Ele pode fazer o mar ser firme. É bonito, mas não é isso que o salmista está nos ensinando aqui. O salmista está comunicando em linguagem mitopoéica. O que é isso? Isso significa que ele está usando uma retórica comum em seu tempo. Os povos pagãos acreditavam em outros deuses, que nós sabemos que nada são, que são falsos, que são ídolos. Mas eles acreditavam que existia um Deus para a terra, eles acreditavam que existia um Deus no mar, para o mar, eles acreditavam que existia um Deus para as montanhas. Eles eram muito idólatras e havia Deus em todos os lugares. E é justamente o que o salmista está confrontando aqui. Ele está dizendo: fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes e estabeleceu. No texto hebraico, existe uma partícula aqui que pode ser traduzida por pois. Pois fundou a ele sobre os mares. A ideia literalmente aqui é: ele venceu os mares. Ele venceu as águas. Isso era muito importante naquela época. Por quê? Porque os mares eram o maior inimigo dos povos antigos. As grandes navegações foram acontecer muito tempo depois que soube-se que era possível atravessar o mar com uma embarcação. O falso Deus principal de Canaã, a terra que Deus dera para Israel, chamava-se Iã, ou Nahar, traduzido mar e rio. E o que o salmista diz aqui? Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes, ou sobre os rios, as águas estabeleceu. Quando o povo de Deus sai do Egito, qual é a primeira coisa que acontece? O mar é aberto. E no capítulo 15 de Êxodo, Moisés está narrando como isso aconteceu. E ele diz assim: somente com resfolegar das tuas narinas, ó Yahvé, o mar se abriu. Rapidamente, vamos para o livro de Josué, no capítulo 2. Depois da morte de Moisés, o povo está prestes a conquistar Canaã. Está prestes a enfrentar duas grandes batalhas, a cidade de Jericó e a cidade de Ai. E eles vão espiar a terra. Eles vão espiar a terra. Aqui, Moisés estava vivo e envia Josué, Caleb e os 10 espias. E os irmãos conhecem essa história. Justamente o que o salmista está cantando agora. Está convocando-nos, dizendo, ensinando-nos, dizendo: a terra é dele porque ele vence. Ele está evangelizando, se assim podemos dizer. Ele está dizendo: só há um Deus, só há um Senhor. Todos os demais são falsos. Eles não existem. E Yahvé tem subjugado, por isso a terra é nossa. É isso que o salmista está dizendo. Sabe, irmãos, no Novo Testamento, especificamente no capítulo 4 de Marcos, o nosso Salvador estava dormindo em um barco. Fazia barulho como este. Havia uma tempestade. E de repente os discípulos, apavorados e tristes e desesperançosos, pensando que iriam morrer, eles foram lá e disseram: mestre, acorda, vamos perecer, perecemos. Jesus levanta-se, ele dá 2 ordens. Uma ao vento e uma ao mar. Ele diz: vento, acalma-te. Cessa, mar, emudece. A Bíblia diz que no mesmo instante,
desse bonança. O mar parou. Os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Este é aquele que o Salmo 24 diz que venceu o mar. Sabe? No final do versículo 2, há uma expressão hebraica que é difícil de pegar em língua portuguesa, mas vamos entendê-la aqui. Quando ele diz assim, e sobre as correntes a estabeleceu, ele está utilizando um recurso aqui para falar duas vezes da mesma coisa. Quando ele diz, fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Este estabeleceu é um recurso da língua hebraica que diz mais ou menos o seguinte: ele venceu o mar de forma que ele nunca mais poderá levantar-se. Ele está neste lugar, ele está neste estado e assim ele permanecerá. Significa que a vitória de Yahvé é definitiva. Ele não pode ser afrontado novamente. Então, meus irmãos, falando ao povo de Deus da antiguidade, ele mostra que só há um Deus capaz de vencer os medos, capaz de vencer os falsos deuses, capaz de vencer os inimigos do povo de Deus. Sendo assim, tudo é do Senhor, inclusive você. Você que está aqui, você é do Senhor. Se você mora nesta terra, você tem um rei, e por mais que tente negar isso, você só está vivo porque ele tem deixado você viver. É uma grande incoerência quando nós encontramos alguém que diz que não crê em Deus. Ele não crê em Deus, mas ele come a comida de Deus, ele respira o ar de Deus, ele vive na terra de Deus, mas ele diz que ele não existe. É uma pena, porque um dia ele vai saber que o Senhor existe. Talvez seja bem tarde. Segundo, aprenda a contextualizar. Pois o povo de Deus sempre fez isso. Davi está fazendo isso. Ele está falando em uma linguagem acessível. Ele está anunciando as maravilhas de Deus de forma que os povos pagãos podiam entender. Você, como crente, precisa saber falar a linguagem das pessoas. Quando você for falar das grandezas de Cristo, ache um ponto de contato. Somos o país do futebol, não é mesmo? Procure saber quem está em alta, quem está em baixa. Você vai encontrar pessoas que estão tristes porque o seu time do coração está em baixa. Então você diz, o meu time, o dono do meu time, o rei do universo nunca perde. Você contextualiza e anuncia as verdades de Deus. Aprenda a fazer isso, porque isso é bíblico. O povo de Deus sempre fez isso. Terceiro lugar, o Senhor de Deus cuidou do seu povo, vencendo os terrores do passado. Ele cuidará da sua igreja no tempo presente, assim como Yahvé venceu o mar, que eram os inimigos dos povos antigos, Cristo venceu nosso maior inimigo. Cristo venceu a morte. Os homens temem a morte, mas o nosso Redentor vive. E ele disse que aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Os inimigos antigos foram vencidos, os inimigos da humanidade foram todos vencidos, e Cristo venceu todos esses inimigos. Então, reconheçamos o seu domínio. Vamos agora à segunda parte do Salmo, que está a partir do versículo 3 até o versículo 6. Diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação, do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, a primeira lição principal é: reconheçamos o seu domínio. Nosso rei está chegando. Reconheçamos o seu domínio. A segunda lição é: quem vai habitar com ele? Então recebamos a sua graça para habitar com este maravilhoso rei, este rei que apenas com resfolegar das suas narinas é capaz de abrir o mar e vencer o pior dos inimigos. Quem vai habitar com ele agora? E a pergunta do salmista: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí ele diz agora: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. A ideia aqui, nas perguntas,
mostra a impossibilidade de fazê-lo. Quem subirá ao monte do Senhor? A habitação de Deus, normalmente na Bíblia, é descrita em uma elevação. Foi assim que o Senhor revelou-se quando estava lá no Monte Sinai. Era alto o monte e o monte fumegava. E o Senhor disse assim para Moisés: sobe só você. Ninguém encoste no monte. Só você e algumas pessoas que eu vou designar. Quem encostar no monte, morrerá. Santificai-vos, ó povo, porque eu sou Deus de toda santidade. Então a ideia do povo hebreu sempre foi essa: Deus está elevado. E Ele está vindo. E aqui é muito importante esclarecer algo para a igreja neste momento. É muito possível que o contexto primeiro deste salmo foi quando a Arca da Aliança estava sendo trazida para Jerusalém. A Arca da Aliança, ela foi perdida pelo povo de Deus. Isso no capítulo 4 do livro do profeta Samuel, no primeiro livro. Eles começaram a ter uma vida promíscua, mediados por Hofni e Finéias, os filhos do sumo sacerdote Eli. E eles confiavam na Arca da Aliança e pensavam: não importa a forma como vamos viver, o Senhor sempre vai nos dar vitórias. Mas eles estavam em uma batalha contra os filisteus e o Senhor fez com que eles perdessem a batalha e a arca fosse tomada. Então a arca foi para o meio dos filisteus. Os filisteus não puderam ficar com a arca. E eles mandaram de volta, porque tiveram muitas úlceras, mandaram aí um carro de bois. E diz a Escritura, a partir do capítulo 5 de 1 Samuel, capítulo 6, que a arca começou a andar naquele carro de bois. E ela foi parar num lugar chamado Bet-Semes, que era já dentro dos limites de Israel. E acontece algo muito terrível lá. Os homens de Bet-Semes não têm a reverência com a arca que deveriam ter. Eles olham para dentro da arca e morrem. 70 homens morreram só porque olharam para dentro da arca da aliança. Então eles perguntam: quem pode estar diante de um Deus tão poderoso? O que é refletido agora nas perguntas do salmista: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Meus irmãos, a glória de Deus, o poder de Deus, o fogo santo de Deus deve ser o elemento que traga mais temor ao nosso coração. Nós não devemos temer os homens. Nós não devemos temer os políticos. Nós não devemos temer as milícias. Não devemos temer a violência deste mundo. Não devemos temer o diabo. Não devemos temer os demônios. Martinho Lutero, o grande reformador, junto com Calvino, levantou-se certo dia e disse o seguinte: ainda que todas essas telhas do Vaticano transformem-se em demônios e venham contra mim, eu não deixarei de pregar as Escrituras Sagradas. Porque ele sabia que o Senhor era com ele. E nós estamos aqui hoje, fruto deste movimento de reforma protestante. Não devemos temer nada e nem ninguém, mas devemos temer ao Senhor. E junto com o salmista clamar: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aí ele descreve agora algo que para nós parece bastante difícil, o verso 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Eu pergunto à igreja: quem é limpo de mãos aqui? Quem nunca cometeu delito com suas mãos? Quem é puro de coração? Mais difícil. Talvez você diga: não, mas eu nunca roubei. Eu nunca matei. Porque a ideia principal aqui é aquele que não tem sangue nas mãos. Eu nunca matei, então eu me enquadro. Ok, mas a palavra segue e ela diz: o que é limpo de mãos e puro de coração. Então ela está falando: aquele que não tem pecado no coração. Literalmente aquele que não tem pecado original. Aquele que não tem a mazela herdada por Adão, porque comera do fruto proibido. Aquele que não tem a natureza pecaminosa. É isso que o Salmo está dizendo. Este vai habitar com Yahvé. Então a gente pode dizer: não é para nós, porque nós somos pecadores.
Nós temos cometido os delitos, se a gente não faz com as mãos, a gente de coração não é perfeito. Quantas vezes pensamos coisas ruins e pecaminosas? Sendo assim, não podemos habitar com o Senhor. E aí ele segue, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Preste atenção nessa última parte, do verso 4. Que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Aqui, existe uma longa discussão histórica em vários textos hebraicos recebidos, em comparação. Alguns dizem a sua alma, mas os mais antigos dizem o seguinte: que não entrega a minha alma à falsidade. Como assim? O que Davi está dizendo aqui? Olhando a estrutura, nós encontramos aqui uma forma poética de Davi dizer o seguinte: aquele que não toma o meu nome em vão. O terceiro mandamento. Aquele que não toma o meu nome em vão, este habitará com o Senhor. O que é não tomar o nome do Senhor em vão? Não é simplesmente dizer Deus para qualquer coisa. Nós devemos ter cuidado com o nome do Senhor, ter zelo pelo nome do Senhor. Mas não tomar o nome do Senhor em vão, que é o terceiro mandamento, significa que nós vivemos uma vida real. Nós vamos à igreja, nós dizemos que somos crentes, nós dizemos que amamos o Senhor de todo o nosso coração. E na prática, a gente demonstra isso. Nós amamos de todo o coração. Nós não mentimos, nós não roubamos, nós não pensamos coisas erradas. Logo, a gente deve pensar aqui rapidamente. Também não está falando de nós. Porque nós dizemos que amamos de todo o coração, mas quantas vezes somos arrastados por prazeres? Quantas vezes nos pegamos priorizando outras coisas do que o reino de Deus? Nós não podemos amar de todo o coração, embora tenhamos essa missão. Mas o nosso coração não é íntegro para com Deus, porque o pecado ainda reside em nós. Então, toda essa descrição está nos impossibilitando de habitar com o Senhor. Mas, todavia, contudo, há um elemento aqui que vai nos trazer muita alegria neste momento. Repare na pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Na segunda pergunta, literalmente é: quem ficará de pé diante do santo lugar? Aqui há um verbo no texto hebraico muito importante para nós presbiterianos, para nós que somos de uma teologia chamada teologia da aliança. O que é isso? Rapidamente, nós cremos que Deus tem um pacto com o seu povo. E o pacto é estabelecido com Adão, ele quebra o pacto. Nós sabemos disso. Mas no capítulo 6 de Gênesis, ele chama Moisés e disse: contigo estabelecerei a minha aliança. Eu vou matar todo mundo, mas contigo, literalmente, eu colocarei a minha aliança de pé. Por que colocá-la de pé? Porque ela está caída. Ela caiu em Adão. Adão desobedeceu. E logo em seguida o Senhor Deus entra com a aliança da graça, prometendo a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E ele diz: eu vou preservá-la em ti, Noé. O mesmo verbo que está lá em Gênesis 6 está aqui agora. Ele aparece. Eu vou ficar de pé. É isso que ele está dizendo. Quem ficará de pé é esse que faz todas essas coisas que nós não podemos fazer. Meus irmãos, se nós não podemos fazer todas essas coisas, alguém pode fazer. Eu convido vocês a abrirem a Escritura, a primeira carta do apóstolo Pedro. Rapidamente, vamos dar um salto. Primeira carta do apóstolo Pedro. Capítulo 2. A partir do versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro 2, 21 em diante. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarado. Rapidamente voltamos ao Salmo 24, porque o verso 5 e o 6 diz o seguinte:
este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Este é alguém, é Cristo. É o homem perfeito, o justo homem de Deus, o homem da aliança, aquele que tem mãos puras e coração perfeito, porque ele não tem natureza pecaminosa. Ele nasceu de forma sobrenatural. Ele é o homem da aliança, é nele que se cumprem todas as profecias. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quem habitará com Yahvé? Somente aquele que pode ficar de pé diante de Yahvé, aquele que é perfeito. E o único perfeito é Cristo, porque ele não cometeu pecado. E nós, o que é de nós? Nós estamos no verso 6. Muda agora completamente e sai do singular deste para o plural. Veja o verso 6. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aqui a ideia é: nós estamos nele. É o que Paulo ensina. Ele nos ressuscitou em Cristo e nos fez assentar em Cristo nas mansões celestiais, nos lugares celestiais. Então habitamos com Yahvé por causa de Cristo, que é perfeito. Nós não temos méritos bons. Nós somos maus, mas Cristo tem tudo aquilo que nos falta. Então, unidos a Cristo, há uma preposição aqui que diz junto com em. Ou seja, ele está ao lado. E se estamos em Cristo, então estamos também no Monte Santo de Yahvé. A única forma de habitarmos com o Senhor é estando em Cristo. A única forma de alguém habitar com o Deus Todo-Poderoso que está chegando é se ele crer no Salvador. Se ele confessar o nome de Cristo, o único, perfeito homem de Deus. A geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. A ideia aqui é retomada naquela luta de Jacó com o Senhor. Ele diz: eu não vou sair daqui enquanto não me abençoares. Eu não vou sair daqui. Esta é a característica do povo de Deus. Embora fracos, assim como Jacó foi, pecador, outrora chamado suplantador, alguém que trapassava, ele disse: Senhor, muda a minha vida. Muda-me, Senhor. Me abençoa, eu não quero continuar sendo como eu sou. E ele luta a noite toda com Deus. Esta é a característica. Se você se diz cristão e não se importa com seus pecados, você precisa rever a sua fé. Você precisa lutar com todas as suas forças contra os seus pecados. Porque esta é a marca do povo de Deus. Não é a perfeição. Nós não somos perfeitos, só Cristo é. Aqui precisamos fazer grande distinção entre fidelidade e infalibilidade. Ser fiel não significa ser infalível, porque nós falhamos muitas vezes. Mas o que devemos fazer quando falharmos? Pedir perdão, recorrer àquele que pode perdoar-nos, aquele que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Junto a ele estamos e assim cremos. Sendo assim, você não pode ter acesso a Deus por suas próprias obras e méritos. A doutrina da justificação pela fé tem sido maltratada durante a história. Aqui nós temos ela de forma germinal. Está aqui. 1000 anos antes de Cristo nascer. Está tratando de justificação pela fé. A grande doutrina da reforma protestante. Creia somente em Cristo. Apoie-se somente nele. Então você habitará para sempre com o Senhor que está chegando. Nosso Rei está chegando. Recebamos a sua graça. Terceira e última parte. Verso 7 ao verso 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Retomamos rapidamente ao contexto do Salmo, aquele que eu contei para os irmãos. A Arca da Aliança foi tomada. E quando esta notícia é dada para o sumo sacerdote Eli, a Escritura diz que ele cai da sua cadeira. E era um homem bastante pesado, ele quebra o seu pescoço. Ao passo que isso aconteceu, uma das suas noras estava grávida e ela deu uma luz. E o nome dessa criança foi chamada de Icabode. Isso significa foi-se a glória. Agora a arca está de volta. O Rei da Glória está de volta, porque Davi, em sua primeira missão, o rei ungido, depois de ungido rei de Israel, a primeira coisa que ele faz, ele diz: eu vou trazer a arca de volta. A arca estava fora há 20 anos. Porque depois de Bet-Semes, ela foi encaminhada para um lugar chamado a casa de Obed-Edom. E ele foi abençoado. E lá ele ficou.
Ela ficou 20 anos. Agora é o momento dela retomar, ela subir a montanha em Jerusalém e ficar em Siló. É por isso que é o Monte Santo do Senhor. Quem habitará no Monte Santo do Senhor, ele está chegando. Este é um salmo de culto, um salmo de celebração, de carreata. No primeiro momento, Davi foi infeliz ao trazê-la e alguém morre. Um homem chamado Uzá estende a mão, porque o carro de bois tropeçou e o Senhor mata Uzá. E Davi fica muito triste e ele diz: como subirá a arca do Senhor a mim? Quem habitará com o Senhor, um Deus tão santo e poderoso? Por que isso acontece? Porque não foi feito de forma correta. O povo de Deus não pode carregar as coisas de Deus como o mundo faz. Os filisteus carregaram numa carroça de boi, mas o povo de Deus tinha ordem de como fazer isso. Eles tinham que carregá-la nos seus ombros. Isso é uma grande lição e rapidamente tocamos nela. Como devemos cultuar a Deus? Como o Senhor ordena. Não como achamos e pensamos. Não como achamos bonito. Não como os outros estão fazendo. Pessoas mundo afora têm pintado igrejas de preto. Nada contra a cor. Mas existe uma moda hoje. E as pessoas querem seguir isso. O culto a Deus é um culto sério e solene, conforme o Senhor diz que é. Quando Davi não fez conforme o Senhor ordenou, alguém morreu. Agora então a arca está de volta. A glória está de volta. E o que ele diz? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Ele repete isso. Há uma repetição no verso 9. E que portas são essas? Alguém vai dizer, são as portas do templo. O templo não fora construído. Ele foi construído por Salomão e quem escreve o salmo é Davi. Davi deixa o modelo do templo para ser construído. Talvez ele esteja pensando nisso, é possível. Talvez as portas de Jerusalém. A beleza da poesia hebraica nos dá margem para no mínimo 3 interpretações aqui. Há um poeta gaúcho chamado Mário Quintana, em memória. E ele tem um poema chamado Poeminho do Contra, e ele diz assim: todos passarão, eu passarinho. Ao passo que você pode entender aqueles que passam como aqueles que são efêmeros, ao passo que você pode entender passarão como um grande pássaro. Você entende 2 coisas em uma frase. A estrutura aqui que nós estamos vendo de levantar as portas pode significar portas da cidade de Jerusalém, pode significar também os príncipes do povo de Deus, porque quando a arca foi roubada, houve choro. E a ideia lá é que as cabeças foram levantadas, mas agora a arca está de volta, eles têm que levantar a cabeça, porque o Rei da Glória está entrando. E existe uma possibilidade também de ser uma estrutura mitopoéica, mais uma vez. Porque na narrativa dos cananitas havia uma história semelhante. Então o salmista estaria voltando o seu canhão exegético, mostrando que somente um Rei da Glória deve ser honrado em sua entrada. Não sabemos que portas são essas, mas nós sabemos que quem vai passar por ela é grande demais. E elas precisam ser erguidas. Esta é a ideia. O nosso Deus é um Deus que na visão que ele dera para Isaías no capítulo 6, somente a orla de sua veste enchia todo o templo, todo o santuário. Imagine um rei que somente a pequena franja da sua veste enche toda a casa. O seu rei, o nosso rei, é acima de todos os reis da terra. E ninguém compara-se a ele. Ele é o Rei da Glória. Cristo disse, no capítulo 17 do Evangelho de João, antes de subir à cruz, ele disse: Pai, glorifica-me com a glória que tive junto a ti antes da fundação. Eu vou para ti. E sabemos que ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. É interessante que este salmo, e finalizo, depois, na tradição, ele foi tomado pelos rabinos e ele era cantado no primeiro dia da semana, no domingo. Ele era cantado no domingo. Embora eles tinham toda a ritualidade do sábado. E Jesus entra em Jerusalém antes da crucificação, uma semana antes, no dia conhecido como Domingo de Ramos. E eles cantam Hosana ao filho de Davi que entra. E eles estavam cantando este salmo, segundo a tradição rabínica. Mas ao passo que eles estavam lá dentro do templo cantando, o Rei da Glória está entrando na cidade. O verdadeiro rei estava lá na porta de Jerusalém, passando em um burrinho. E eles não o reconheceram.
O Rei da Glória entrou e foi crucificado por vocês, por mim, pelo povo de Deus. E muitos não o reconheceram. Essa ideia aqui de levantai portas é a ideia de que devemos proclamar a sua chegada. O que estamos fazendo como povo de Deus com relação ao anúncio da chegada do nosso Redentor? Há muitas cadeiras vazias aqui. Sabemos que há pessoas em viagem, mas há outras que ainda estão vazias. É nossa responsabilidade trabalhar pela chegada do Rei. Anunciar que Ele está chegando, dizendo sobre o seu domínio, reconhecendo a sua graça. E dizer, Ele está vindo. Sendo assim, você deve reconhecer a realeza de Deus e trabalhar arduamente para anunciar a glória do Rei eterno. Não temas os males deste mundo. Não temas o diabo e os seus agentes, aquele que peleja por ti é um guerreiro. E é assim que ele é descrito, o Rei eterno, o Rei da glória, o guerreiro, o Yahvé, Sebaote. Ele é o Rei da glória. Alegre-se com a chegada do Rei. Ele está chegando. Ele está chegando. Abandone os teus pecados no dia que se chama hoje. Não protele mais. Não seja ocioso na obra do Senhor. Pregue o Evangelho. O nosso Rei está chegando. Reconheçamos o seu domínio. Toda a terra é dele. Recebamos a sua graça. Só estaremos com ele por causa de Cristo. Anunciemos a sua chegada.